Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 5 de setembro. Vamos então de destaques. Deputados devem votar hoje o projeto que renegocia dívidas e limita juros do cartão de crédito. Ciclone extratropical deixa 4 mortos e provoca destruição no Rio Grande do Sul. Relatório final de CPI das Americanas não aponta culpados por fraude. Nos destaques internacionais, milhares repudiam homenagem polêmica a vítimas da guerrilha na Argentina. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. A proposta também tem as regras do programa Desenrola Brasil. Vamos conferir. Com a aprovação de urgência, a proposta que limita os juros do rotativo no cartão de crédito pode ser votada em plenário sem passar pela análise das comissões. Mas há incertezas em relação ao quórum da Casa nesta semana, por conta do feriado de 7 de setembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cobrou a presença dos parlamentares em Brasília, ameaçando cortar o ponto de quem faltar à sessão. O objetivo é otimizar os trabalhos da Casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país antes do feriado. Além dos juros, foi incluída ao projeto de lei a medida provisória que cria o Desenrola, o programa do governo federal de renegociação de dívidas. Caso não haja parlamentares suficientes, pode ser que a votação fique para a próxima semana. O relator do projeto, o deputado Alencar Santana, propõe que o Conselho Monetário Nacional defina em até 90 dias o teto de juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida. Segundo o parecer preliminar, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. O relator também incluiu no projeto o texto da medida provisória que cria o programa Desenrola Brasil, a fim de incentivar a renegociação de dívidas, ofertando garantias para aquelas de pequeno valor, de até R$ 5.000. Uma novidade em relação ao projeto original é a portabilidade da dívida do cartão de crédito e de outros débitos relacionados a ele, mesmo os já parcelados pelo próprio cartão. Assim, o consumidor poderá buscar ofertas de juros menores para equacionar sua dívida. O litro do diesel deve ficar 10 centavos mais caro nas distribuidoras a partir de hoje. O motivo do aumento é a volta da cobrança dos impostos federais. O aumento para as distribuidoras deve ter reflexo imediato nas bombas. A estimativa é da Abicom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, e da FECombustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. A alíquota de PIS/COFINS, que estava zerada, passa a ser cobrada no valor de 11 centavos por litro. Em outubro, o governo promoverá um novo aumento e a parcela passará para 14 centavos. Também será retomada a cobrança sobre o biodiesel, que representa 12% da mistura vendida nos postos. A volta integral da cobrança do PIS/COFINS sobre o diesel e o biodiesel será em janeiro de 2024. A isenção dos impostos federais sobre os combustíveis foi aprovada em 2022, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, após o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em fevereiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu estender até março a desoneração para a gasolina e o etanol e até o fim de dezembro para o diesel. No entanto, para compensar a perda de arrecadação com o aumento no valor do programa de incentivos do carro 0 quilômetro, que ocorreu em junho, o governo federal reverteu parcialmente a desoneração sobre o diesel, que vigoraria até o fim do ano. No Rio de Janeiro, o ator Kaique Brito passou por uma cirurgia nesta segunda-feira em consequência de várias fraturas que sofreu em um atropelamento. O acidente deverá provocar mudanças na velocidade máxima na Orla Carioca, que atualmente é de 70 km por hora.
O ator Kaique Brito sofreu um acidente na madrugada do último sábado, enquanto atravessava a via na orla da Barra da Tijuca. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de um dos quiosques. Após o acidente do ator, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que determinou que a 7 Rio apresente uma mudança no limite de velocidade nas vias, que ficam na orla da cidade. A declaração foi dada em uma das postagens nas redes sociais. Na publicação, ele ressalta que a velocidade para este trecho da via ser de 70 km por hora seria um absurdo e acrescentou que vai estender tal mudança para outras partes da orla. O subprefeito da Barra, Rafael Lima, informou que após a apresentação e definição do projeto, as novas regras serão comunicadas. A 7 Rio também comunicou que já existem estudos sobre o assunto e se comprometeram em divulgar os resultados após o comparativo dos dados mais recentes de acidentes na orla carioca. Kaique está internado em estado grave no Hospital Copador, na zona sul do Rio. Ele foi diagnosticado com politraumas pelo corpo e também um traumatismo craniano. O ator foi sedado e entubado para respirar melhor. Até o mês de agosto, 659 pedestres morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. O número representa 3 mortes por dia. As péssimas condições das calçadas e a falta de sinalizações são as principais causas desses tipos de acidente. Com base nos dados do Infociga, o número é 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 733 mortes de pedestre em acidentes de trânsito. Mesmo com a queda, os números continuam altos. Só em agosto, vídeos de câmeras de segurança flagraram atropelamentos que deixaram 3 mortos e pelo menos 12 feridos na Grande São Paulo. De acordo com especialistas, a diminuição no número de mortes não representa um aumento de políticas públicas importantes de segurança para os pedestres. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as calçadas são estreitas, muito mal cuidadas e cheias de buracos e postes, o que deixa a situação do pedestre ainda mais preocupante. Episódios recentes de atropelamento colocaram em evidência a fragilidade dessas pessoas que circulam pelas vias. Em agosto, um casal foi vítima de um condutor embriagado no bairro de Campo Limpo, na zona sul da capital. Eles foram atropelados pelo motorista no momento em que pararam na calçada. O casal foi arremessado a mais de 10 metros de distância e caiu inconsciente no chão. A jovem de 26 anos fraturou o ombro e teve escoriações na cabeça e nas pernas, enquanto Jonathan, de 31 anos, não resistiu à violência do acidente e morreu. Nos últimos 7 meses, mais de 38 mil pessoas foram feridas nas vias. Um aumento de quase 10% em comparação com 2022. Para um grupo de estudiosos, a principal solução para a redução de mortes de pedestres no trânsito é uma fiscalização reforçada para autuar motoristas embriagados ou veículos em más condições. Pelo menos 4 pessoas morreram com a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Mais de 40 cidades tiveram prejuízos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o número de desalojados era de 400. Antes mesmo da formação do ciclone extratropical, os estragos na virada do tempo começaram a ser vistos no Rio Grande do Sul. Entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de terça, mais de 40 cidades registraram fortes rajadas de ventos e aumento dos rios. Diversas pessoas ficaram desabrigadas e 4 mortes foram registradas nas cidades de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibirairas. Em Mato Castelhano, um homem morreu após a caminhonete em que ele estava ser levada pela correnteza. Também em Ibirairas, 2 pessoas morreram ao ficarem presas dentro de um veículo. Conforme a Defesa Civil, elas tentavam atravessar um rio e o veículo foi levado pela correnteza. E já em Passo Fundo, um homem morreu após receber uma descarga elétrica durante o temporal. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Dr. César Santos, mas não resistiu. A cidade de Roca Salles sofreu com uma forte enchente, o que fez com que durante a madrugada a prefeitura pedisse para que os moradores subissem nos telhados das residências. Em Mussum, os moradores de áreas alagadas tiveram que deixar suas residências e procurar abrigo. Em Farroupilha e Nova Roma do Sul, uma ponte de ferro desabou com a força da correnteza no Rio das Antas.
Na região noroeste do estado, a tempestade também danificou casas e galpões. Um incêndio de grandes proporções já destruiu mais de 100 barracos na comunidade Caminho São José, em Santos, no litoral de São Paulo. O incêndio começou por volta das 10h30 da noite desta segunda-feira e seguiu pela madrugada adentro. As chamas e a fumaça puderam ser vistas de outras áreas mais afastadas. O Corpo de Bombeiros enviou mais de 10 viaturas ao local para ajudar as famílias e também para ajudar no controle das chamas. 3 unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram deslocadas para prestar socorro às vítimas que inalaram fumaça. Os desabrigados estão sendo atendidos em uma escola municipal que vai servir também como posto de doações. E veja a seguir, relatório final de CPI das Americanas não aponta culpados por fraude. E ainda, milhares repudiam homenagem polêmica a vítimas da guerrilha na Argentina. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h44 pelo horário de Brasília. Nós voltamos com mais notícias dessa terça-feira para você. O relatório final da CPI das Americanas não aponta culpados pela fraude bilionária na rede de lojas. O documento foi entregue nesta segunda-feira. Vamos ver. O deputado Carlos Chiodini, relator da CPI das Americanas na Câmara, foi o responsável pelo documento. O relatório diz que houve fraude contábil na empresa e reconhece que ex-diretores e ex-executivos da Americanas podem ter participado, mas não aponta nenhum responsável. Depois de quase 4 meses de trabalhos e diversos depoimentos de diretores e executivos da empresa, a CPI não conseguiu responder quem foram os responsáveis pela fraude, que provocou um rombo de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. Os principais acionistas e o ex-presidente da empresa não foram ouvidos pela comissão. A CPI foi instaurada em 17 de maio deste ano, para apurar as inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais reveladas pelas Americanas em janeiro deste ano. O prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão se encerra no próximo dia 14 de setembro. A companhia está atualmente em recuperação judicial com dívidas declaradas de 40 bilhões de reais e quase 7 bilhões em títulos. O relatório da comissão deve ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. E vamos agora de destaque internacional. Em Buenos Aires, milhares de pessoas repudiaram uma homenagem polêmica nesta segunda-feira às vítimas do terrorismo de organizações guerrilheiras. Segunda-feira de protestos em Buenos Aires. Na capital argentina, milhares de pessoas se manifestaram contra homenagens feitas às vítimas de organizações guerrilheiras da esquerda. A responsável pelo evento é a candidata a vice-presidente Victoria Villarruel. Villarruel defende a importância de honrar as vítimas da guerrilha nos anos que antecederam ao golpe militar de março de 1976. Ela enfatiza que todos devem ser tratados com respeito e são dignos de direitos humanos. Para ela, a verdade deve ser estudada e conhecida. Já grupos esquerdistas, como sindicatos, partidos e até as mães da Praça de Maio, apontam que o ato nega, falsifica a verdade histórica e ainda ofende a memória coletiva. Há quem aponte que a convocação tem um aspecto eleitoral. O economista Javier Milei, da coalizão Liberdade Avança, foi a chapa mais votada nas eleições primárias do mês passado e está na frente das pesquisas de intenções em um eventual segundo turno, tanto contra uma disputa com Patrícia Bullrich, do partido Juntos por el Cambio, quanto em um cenário com o adversário Sérgio Massa, atual ministro da Economia do União por la Pátria. O primeiro turno presidencial argentino irá acontecer no dia 22 de outubro. E na Colômbia, pelo menos 9 pessoas morreram em combates entre o ELN, o Exército de Libertação Nacional, e dissidentes das Farc. Em paralelo, o ELN negocia ações humanitárias com o governo.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou que participou da remoção de pessoas feridas em combate no final de semana, na zona rural de Arauca, sem informar o número nem se eram todos combatentes. O governador do departamento de Arauca, Willington Rodrigues, disse que 9 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas, entre elas uma indígena de 14 anos, em confrontos entre dissidentes das Farc e guerrilheiros do ELN na Colômbia. O ELN concluiu em Caracas o 4º ciclo de negociações de paz com o governo do presidente colombiano Gustavo Petro, um mês depois do início de um cessar-fogo. Um confronto em uma área de cultivo de coca deixou mortos no Peru. Militares estão entre as vítimas. O combate ocorreu de madrugada na localidade de Putis, no departamento de Ayacucho, quando uma patrulha realizava ações de controle territorial, informou o comando militar. Outros 3 uniformizados ficaram feridos e foram levados ao hospital. A área onde as tropas foram atacadas faz parte do vale cocaleiro conhecido como Vraém, onde as Forças Armadas lutam há mais de 20 anos contra os traficantes e os remanescentes do Sendero Luminoso, guerrilha maoísta que foi dizimada na década de 90. A presidente do Peru, Dina Boluarte, lamentou a morte dos militares no confronto. O Peru é o 2º maior produtor mundial de cocaína depois da Colômbia. Que esporte é saúde? Isso todo mundo já sabe, que além de trazer benefícios para o corpo, também é bom para a mente. Você vai conhecer agora o torneio que reúne jogadores que são feras, com a bola e também com a palavra de Deus. Para quem já conhece e acompanha, depois do sucesso em 2021 e 2022, a Igreja Internacional da Graça de Deus deu início aos torneios da Copa Graça de Futebol Society 2023. Etapa regional está sendo realizada na Baixada Santista e no restante do estado de São Paulo. Vamos conferir com Leonardo Félix. Rolou a bola nos campos de futebol society do estado de São Paulo para a Copa Graça 2023. Não é apenas futebol. A 3ª edição da Copa Graça de Futebol Society quer consolidar a importância do esporte para o bem-estar e saúde, além de levar a fé e a palavra de Deus para toda a comunidade envolvida no torneio. Com o apoio do deputado federal Davi Soares, o torneio busca promover a união e o espírito esportivo. Faz parte da vida humana e também da vida espiritual. Você cuidar bem do corpo, instrução do próprio apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Deus. Então o esporte, muito além de fazer bem fisicamente e mentalmente, ele integra as pessoas, integra as famílias e faz criar um ambiente também para os familiares, que aqueles que não têm conhecido a igreja, poder ver que ambiente saudável é estar entre pessoas que comungam da mesma fé e consegue também ter o seu lazer. O interesse pela competição está crescendo a cada ano, o que mobiliza os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus em diversas regiões. E em diferentes estados do nosso país também é o desejo que isso aconteça. O que está acontecendo na Copa Graça é um sucesso. Hoje nós temos dezenas de times simultaneamente hoje jogando nas mais diferentes localidades aqui do estado de São Paulo e com certeza vai continuar aumentando. O coordenador-geral do torneio, o pastor Nilton Bento, fala das novidades da 3ª Copa Graça de Futebol Society. Teremos regiões participando, vai ser um campeonato mais extenso, com expectativa dos campeões se confrontarem após o término do campeonato regional. As equipes são bastante competitivas, Santo Amaro, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, dentro de São Paulo, na sede estadual, no entorno das regiões. Então vai ser um campeonato bastante competitivo de maneira geral. Um dos objetivos do evento é proporcionar a confraternização entre os participantes e familiares, em torno da fé e do amor ao esporte. Agradecer ao deputado Davi Soares, ao deputado Daniel Soares, que são as pessoas que iniciaram esse projeto. Muitas pessoas não vêm à igreja, então a igreja está indo até essas pessoas por meio do futebol, levando as pessoas a entenderem que ser cristão, ser evangélico, nós também saímos, conversamos, somos sociais
e assim temos feito esse trabalho de levar a divulgação do Evangelho por meio do futebol. Em 2023, quem assumiu a organização do Campeonato da Baixada Santista foi o pastor Michel Silva. O desafio é grande, mas a recompensa é ver os jovens, né, indo para a igreja, através dessa atividade, amanhã ou depois indo, frequentando os cultos, é coisa que não tem preço, né? Cada ano que passa fica mais difícil, porque as equipes elas vão se reformulando e a gente se diverte muito com tudo isso, né? Dentro de campo, algumas equipes já mostrando qualidade na primeira rodada. O Jardim Real aplicou uma goleada de 13-3 em cima do campeão do ano passado, o Parque das Bandeiras. O atacante Robson abriu a Copa Graça com fome de gols. Ele marcou 5 vezes e já está de olho no título e no troféu de maior artilheiro da competição. Se eu continuar na mesma pegada, espero que sim, né? Vou treinar bastante para fazer mais gols. Sou ambicioso, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu vou querer fazer mais gol e ajudar meu time. Em um jogo equilibrado, o Bertioga venceu o Indaiá por 4-3. O zagueiro Gabriel ajudou o time do Litoral Norte a conquistar os primeiros 3 pontos na classificação. Graças a Deus saímos com a vitória, né? A equipe nossa veio com muita garra, com muita vontade para conquistar esse campeonato. Mas a maior vitória que todos querem alcançar é a graça de Deus. Agora, nessa tarde, Espírito Santo, e pedimos, meu Deus, todas as bênçãos do Senhor sobre nós. As pessoas muito unidas, né, diante de Deus, e muita fé a gente tem que ter, né, para poder conquistar os nossos objetivos, nossas metas e seguir em frente, né, tanto fora das 4 linhas, né, na vida também. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!